Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde! Engolir a comida igual eu, sim ou não? Tem gente que deve estar de jejum aqui hoje. Mas quem está feliz de estar aqui, diga eu. Que bonito ver esse rincão lotado logo após um almoço. Isso mostra que vocês estão com mais fome da palavra de Deus do que fome do alimento material. Parabéns para vocês. Eu queria pedir um profundo silêncio. Quando a gente volta do almoço, a gente volta um pouquinho agitado. Vamos fazer aquele silêncio? Se tem alguém conversando do teu lado, pede silêncio agora. Silencia. Abra sua Bíblia em João capítulo 9. Vocês querem continuar a história do cego de nascença? E a história tem muita coisa ainda que vai acontecer. Vamos continuar a história do cego de nascença. Lembrando que a primeira pregação só falei de 3 versículos. 3 versículos. É preciso seguir. João, capítulo 9, versículo 4. João, capítulo 9, versículo 4. Na primeira pregação nós vimos que Jesus vai ao encontro do cego de nascença. E as pessoas perguntam, os discípulos perguntam, quem pecou para ele estar dessa forma? E Jesus responde, nem ele e nem seus pais pecaram. Isto é para a maior glória de Deus. Vimos na primeira pregação que na verdade a história desse cego é a nossa história. Porque todos nós nascemos cegos por conta do pecado original. Romanos 3, capítulo 23, que diz, todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Portanto, eu já nasci na condição de pecador, eu já nasci privado de ver a glória de Deus. Portanto, a história do cego de nascença é a nossa história. E a cura dele, o restabelecimento da sua cura, da sua saúde, vai ser também o retrato da nossa história. João capítulo 9, versículo 4. O que está escrito aí? Enquanto for dia, cumpre-se terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite, na qual já ninguém pode trabalhar. São João Crisóstomo, sobre esse versículo, diz, enquanto é dia, isto significa que devo trabalhar enquanto as pessoas podem ainda crer em mim. Olha que bonito. Eu tenho que trabalhar enquanto é dia, eu tenho que trabalhar enquanto ainda as pessoas podem crer em mim. Enquanto durar esta vida. Quando é que as pessoas podem crer em mim? Enquanto durar esta vida. Diga comigo, eu só posso crer em Jesus enquanto durar esta vida. Em outras palavras, depois da morte não dá para crer mais em Jesus se você não creu na terra. Então quem não creu em Jesus na terra, não tem como crer depois da morte. João capítulo 3, versículo 18,
Quem crer em mim será salvo. Quem não crer em mim já está condenado. Portanto, o momento de crer é agora. Olha para quem está do seu lado e diga: a hora de crer é agora. Você precisa crer em Jesus enquanto é dia, porque um dia virá sobre você a noite da morte, e você já não poderá crer. A noite vem, ou seja, o futuro. São João Crisóstomo continua: quando ninguém pode trabalhar. Ele não disse quando eu não posso trabalhar, mas quando ninguém pode trabalhar, isto é, quando já não há mais fé, labores ou arrependimento. Olha que coisa linda, Jesus falando: eu preciso trabalhar enquanto é dia, eu preciso trabalhar para que você creia, porque você só pode crer enquanto você tem vida, você só pode se arrepender enquanto você tem vida. Chegará a noite, chegará a morte, e você não poderá mais crer. Chegará a morte, e não haverá mais tempo de arrependimento. Pois para mostrar que ele chamava a fé de obra, ele respondeu: esta é a obra de Deus, que acrediteis naquele que ele enviou. Isso está em João capítulo 6, versículo 29. Esta é a obra de Deus, para que acrediteis naquele que ele enviou. São João Crisóstomo continua: porque então ninguém pode fazer esse tipo de obra no futuro? Uma pergunta: por que ninguém pode crer no futuro? Por que ninguém pode começar a crer no futuro? Porque já não há fé, mas todos, quer queiram ou não, simplesmente se submeterão. No céu você não precisará mais de fé. Olha que coisa interessante. Não tem como ter fé depois da morte. Está entendendo, sim ou não? A hora de ter fé é agora. A hora de crer é agora. Porque diz a Bíblia em Coríntios que no céu não precisaremos mais de fé. Então como é que eu vou agora? Depois da morte eu quero ter fé. Não, mas justamente depois da morte não precisa mais de fé, porque agora você já está vendo aquele que você não via. Lembra? Hebreus capítulo 11, versículo 1. O que é a fé? Fé é a certeza daquilo que não. Fé é a certeza daquilo que não. Ora, se eu já vejo a Deus, eu não preciso de fé. Portanto, eu não vou ter fé depois da morte. A fé é para esta terra, é para esta vida. Agora é a hora de crer em Jesus. E quem crer em Jesus será salvo. Amém? Diga comigo bem forte: agora é a hora. Mais forte: agora é a hora de crer em Jesus. Depois da morte, não preciso mais de fé. Entenderam, sim ou não? Vamos confirmar, vamos provar isso na Bíblia. Abra sua Bíblia em Hebreus. Guarda aí João, guarda João, mas vamos agora para Hebreus, capítulo 9. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Depois da morte haverá tempo para arrependimento? Hebreus capítulo 9, versículo 27. Como está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida vem o quê? O juízo. Diga comigo: está determinado que os homens morram uma só vez, e logo em seguida. Aqui não está dizendo assim, ó, você vai morrer e logo em seguida vai ter um padre para te confessar. Você vai morrer e Jesus vai primeiro te confessar os seus pecados. Não.
Aqui está escrito que logo depois da morte vem o quê? Julgamento. Não tem mais tempo de arrependimento. Abra outra palavra da Escritura, Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 32. Mateus, capítulo 25, versículo de 31 a 32. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Pergunto para vocês: haverá tempo de arrependimento, sim ou não? A hora de se arrepender é agora. A hora de crer é agora. Coloca a mão no seu coração e diga: eu quero crer em Jesus. Com todo o meu coração. Com toda a minha alma. Santo Agostinho, depois da ressurreição dos vivos e dos mortos, quando ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: vinde benditos de meu Pai, recebei o reino, e os que estiverem à sua esquerda, apartai-vos para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Mateus 25, 34, Mateus 25, 41. Então será a noite em que ninguém pode trabalhar, mas apenas receber de volta o que anteriormente fez. Olha que interessante. Vá lá para João capítulo 9, versículo 4 novamente. Vamos recordar o que Jesus disse: enquanto for dia, cumpre-se terminar as obras daquele que me enviou. Virá a noite na qual já ninguém pode trabalhar. Então Santo Agostinho está dizendo: o tempo de trabalhar e o trabalho que Deus pede para você, qual é a obra? A obra da fé. Conforme está em João capítulo 6. Você deve trabalhar a sua fé enquanto é dia, enquanto você tem vida. Segundo Santo Agostinho, um dia virá a noite, e você não vai mais trabalhar a sua fé. Um dia vai chegar o julgamento, um dia vai chegar a morte, um dia vai chegar o julgamento, um dia vai ser a segunda vinda de Cristo, e então Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. Abra sua Bíblia em Mateus 16, Mateus 16, 27, Mateus 16, 27, leia comigo. Porque o Filho do Homem há de vir na sua glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Ficou claro, sim ou não? Repete comigo: porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Vocês estão entendendo, minha gente? O tempo de trabalhar é agora. Olha para quem está do seu lado e diga: trabalhe enquanto você tem tempo. Mas diga para ele: não é o trabalho, criatura, da sua profissão, não. É a obra da fé. Diga para ele: trabalhe enquanto você tem tempo. Trabalhe enquanto é dia, porque um dia vai chegar a noite, e você não poderá mais trabalhar. Santo Agostinho continua: mas até agora
todo descrente ao morrer é recebido naquela noite. Ali não há trabalho a ser feito. Ali não há trabalho a ser feito. Nessa noite estava o homem rico ardendo e pedindo em uma gota de água do dedo do mendigo. Nós vamos ver isso no Evangelho de amanhã. Pobre homem, que vivias e era tempo de trabalhar. Agora que está morto, agora que está na noite em que ninguém pode trabalhar, ele quer trabalhar. Azar o seu. Santo Agostinho, o azar o seu foi meu. Segunda Coríntios, capítulo 5. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Leia comigo. Segunda Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Leia comigo. Porque teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo. Ali cada um receberá o que mereceu, conforme o bem ou o mal que tiver feito enquanto estava no corpo. O tempo de trabalhar é agora. O dia do juízo será o acerto das contas. Não haverá mais tempo para trabalho. Então você não vai poder chegar lá no julgamento. Presta atenção, olha para o freio. Um dia você vai estar face a face com Jesus Cristo e Ele vai julgar você. Está tudo escrito no livro da vida que você fez. Tudo. Você não vai conseguir esconder nada. E aí você não vai poder dizer assim: Jesus, me dá uma outra chance para eu trabalhar. Me dá uma outra chance para eu ter fé. Jesus vai olhar para você e vai dizer: aqui não é mais tempo disso. O tempo de ter fé é enquanto era dia, enquanto você estava no corpo, enquanto você tinha vida na terra. Aqui não é tempo de trabalhar. Aqui é hora do julgamento. Aqui é hora só de ver se as suas obras foram boas ou se as suas obras foram más. Aqui é só a hora de dar recompensa ou castigo. Se você fez obras boas, as obras da fé, você irá para o paraíso. Se você fez as obras da carne, você irá para a perdição. Está ficando claro, sim ou não? E esse negócio que todo mundo vai para o céu, isso eu nunca vi na Bíblia. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ó, toma cuidado, estou de olho em você. Balança ele e fala: acorda, meu amigo. Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Esse aqui é assustador. Apocalipse capítulo 20, versículo 12. Leia aí comigo, o que está escrito? Vi os mortos. Olha para quem está do seu lado: um dia você vai ser um morto. Ou você acha que você vai viver para sempre? Então olha com todo sorriso para quem está do seu lado e diga: um dia você vai ser um morto. Tem gente que está falando cruz, credo. Mas eu estou mentindo, sim ou não? Eu estou mentindo, sim ou não? Então essa palavra para você, ó: vi os mortos. Frei Gilson, você, qual é seu nome? Está aqui, está você, os mortos está aqui, você. Um dia vi os mortos, grandes e pequenos,
de pé diante do trono. Aí você vai estar lá, seu corpo morto no caixão e sua alma no julgamento. O que vai acontecer? Aí abriram-se livros, e ainda outro livro, que é o livro da vida. Aí na sua frente vai abrir o livrão. E os mortos, Frei Gilson, os mortos foram julgados conforme o que estava escrito nesse livro. Ai, 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 ai. Segundo as suas obras. Então, meu filho, se adulterou, está lá. Se roubou, está lá. Se mentiu, se falou mal da vida dos outros, e ainda vai estar o número de vezes. Estou lendo aqui, falou mal da vizinha 1.500 vezes. Você vai suar. E você ainda vai dizer, eu acho que ele ainda perdeu a conta. Se viveu a fornicação, vai estar lá ou não vai? Agora também é o contrário. Se ajudou os pobres, vai estar lá. Se foi na missa, vai estar lá. Se rezou o rosário, vai estar lá. Se veio para acampamento na Canção Nova, vai estar lá. Se viveu bem o casamento, vai estar lá. Se cuidou bem dos filhos, vai estar lá. Se fugiu do pecado, vai estar lá. Obras boas e obras más. E não importa quantas obras más você tenha, o importante é que no final da lista, Jesus vai olhar assim, olha, eu estou vendo que você adulterou, roubou, fez isso, fez aquilo, tal, a sua vida foi feia, mas no final eu estou vendo algo muito importante. No final de tudo, você se arrependeu dos seus pecados, e eu te perdoei. Portanto, não importa o que você fez durante a sua vida, porque no final tem aqui escrito, arrependimento. Como o ladrão na cruz, fez tudo de errado, mas no último momento estava escrito no livro da vida, arrependido. Portanto, Jesus olha para ele e falou, hoje você vai estar comigo no paraíso. Então, na verdade, não é alguém que escreve no livro da vida. Quem escreve o livro da vida é você. Sim ou não? O que está escrito no livro da vida? As suas obras, as minhas obras. Então quem escreve sou eu. Não vai reclamar com Jesus. Mas isso que está escrito aí, na verdade ninguém vai poder dizer isso, que você já vai saber que é verdade. Ficou claro, sim ou não? Olha para quem está do seu lado e fala, eu quero colocar coisa boa nesse livro a partir de agora. Abra sua Bíblia em Romanos. Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2, versículo de 6 a 8. Romanos capítulo 2, versículo de 6 a 8. Retribuirá a cada um segundo as suas obras. Preste atenção, é palavra do Frei Gilson ou é palavra de Deus? A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam a glória, a honra e a imortalidade. Mas a ira e indignação aos contumazes, aos rebeldes,
os rebeldes à verdade e aos seguidores do mal. Quem é que vai se perder? Os contumazes, aqueles que não quiseram abrir mão do seu pecado. Quem é que vai para a perdição? Os rebeldes à verdade. Você ouviu a verdade e preferiu a mentira. A Bíblia está falando, mas eu não quero saber. Você sabe que a Bíblia é a verdade, mas você prefere a mentira. Aos seguidores do mal, diga comigo: eu não posso ser um seguidor do mal. Tem gente que está seguindo rede social e é como se fosse um seguidor do mal, porque ali onde você segue só tem coisa ruim, e está lá você seguindo. É só um exemplo. Sim ou não? Você não pode seguir o exemplo dos maus. Você não pode seguir o caminho dos maus. Você tem que seguir o caminho dos bons. Mas está todo mundo fazendo. Mas está todo mundo fazendo mal e você vai? Vai, Maria, vai com as outras. Vai ver para onde você vai parar. Ficou clara essa palavra, sim ou não? Crede enquanto a luz está convosco. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 36. João capítulo 12, versículo 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, e assim vos tornareis filhos da luz. Jesus disse essas coisas, retirou-se e ocultou-se longe deles. Enquanto tendes a luz, crede na luz. Enquanto é dia, crede. Enquanto você pode crer em Jesus, creia, porque vai chegar o dia que você não poderá mais. Amém? João capítulo 8, versículo 12. João capítulo 8, versículo 12. Leia comigo. Falou-lhes outra vez Jesus: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Aplauda essa palavra. Quem segue Jesus está na luz. Abra sua Bíblia em João capítulo 12, versículo 46. João capítulo 12, versículo 46. Eu vim como luz ao mundo, assim todo aquele que crer em mim não ficará nas trevas. Aquele que crer em mim não continuará cego. Aquele que crê em mim virá para a luz. Você quer ficar na luz ou nas trevas? As trevas você já sabe de quem é. Ergue tua mão direita e diga: eu quero crer em Jesus. Eu sou filho da luz. Eu não sou filho das trevas. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado e diga: eu vejo em você um filho da luz e não um filho das trevas. Aplauda este irmão. Vamos voltar à história do cego? A história do cego de nascença continua. João capítulo 9, versículo 6. João capítulo 9, versículo 6. Aliás, versículo 5. Por isso, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Versículo 6. Dito isso, cuspiu no chão. Quem cuspiu no chão? Quem cuspiu no chão?
Se você está conversando com alguém e cospe no chão, isso é o quê? É o quê? Você está dizendo que Jesus teve falta de educação? Ah, o cego não viu, era cego. O que Jesus fez? Cuspiu no chão. Fez um pouquinho de lodo, então tinha terra, e aí cuspe com terra vira o quê? Lodo, barro. Então fez um pouquinho de lodo com a saliva e com o lodo, ungiu os olhos do cego. Já pensou isso em você? Mas olha, tudo em Jesus é santo, até a cuspida dele é santa, viu? Se fosse vocês, fala, pode cuspir tudo, Jesus. Gente, olha que coisa bonita. Jesus já tinha se encontrado com outros cegos, sim ou não? E para curar esses cegos, ele usou lodo. Jesus perguntou um dia para um cego, o que você quer que eu te faça? O cego falou, eu quero ver, então veja. Pronto, o cego viu. Quantos cegos ele só tocou nos olhos, só falou uma palavra e o cego começou a enxergar. Agora, por que Jesus está cuspindo no chão e fazendo lodo? Olha para quem está do seu lado e diga, por quê? Vamos relembrar uma coisa? Diga comigo, a história desse cego é a história de todos nós, que nascemos no pecado original. Olha o que Santo Irineu vai falar, o que significa o cuspe de Jesus e o lodo. Ele curou outros por uma palavra, mas o Senhor concedeu visão àquele que era cego de nascença, não por uma palavra, mas por uma ação externa. Ele não fez isso de modo casual, nem simplesmente porque assim aconteceu. Fê-lo desse modo para mostrar que era a mesma mão de Deus aqui que também formou o homem no princípio. Uau! Se você está aplaudindo é que você já entendeu. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2, versículo 7. Gênesis capítulo 2, versículo 7. O que está escrito aí? O Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra. Inspirou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem se tornou um ser vivente. Santo Irineu está dizendo que Jesus cospe no chão e faz barro, e coloca barro nos olhos daquele homem, para mostrar as mesmas mãos que te criaram do barro, são as mesmas mãos que estão te curando agora. As mesmas mãos. Notai aqui que também o Senhor cuspiu na terra, fez barro e espalhou em seus olhos, mostrando como se deu a antiga criação. Em outras palavras, Jesus está mostrando que este gesto é de uma nova criação. Houve uma primeira criação em Adão. Na história desse cego, Deus está nos mostrando que Ele quer fazer uma nova criação, amém? Ele estava deixando claro para aqueles que podem compreender que esta era a mesma mão de Deus pela qual o homem foi formado do pó.
Ele o fez para que as obras de Deus fossem evidentes nele e para que agora não buscássemos outra mão além daquela pela qual a humanidade foi formada. Não busque outra mão além da qual aquela que você foi formado. A mão que cura é a mão de Jesus Cristo. Não busque outras mãos. Nem devemos buscar outro pai, sabendo que a mão de Deus que nos formou do princípio no ventre nos últimos tempos procurou a nós que estávamos perdidos. Ele está recuperando sua ovelha perdida e colocando em seus ombros, restaurando com alegria ao aprisco da vida. Não precisa abrir, mas João capítulo 1, versículo 3, tudo foi feito por Ele. Tudo foi feito por Ele. Não precisa abrir sua Bíblia, mas Colossenses capítulo 1, versículo 16 a 17. Nele foram criadas todas as coisas. Diga comigo, nele foram criadas todas as coisas. Você entendeu sim ou não? Que gesto bonito de Jesus. Colocar barro nos seus olhos, para que você se lembrasse da tua primeira criação. Do barro eu te formei. Só que você caiu no pecado. Então essa cegueira qual esse homem nasceu, representa a cegueira do pecado original que todos nós nascemos. Então eu te formei do barro, eu te formei do barro para a santidade, eu te formei do barro para a vida, mas você caiu no pecado e ficou cego. O pecado original é uma cegueira, ficamos privados da glória de Deus. Eu coloco barro nos teus olhos, para que você lembre de onde você saiu, que as mesmas mãos que formaram você lá, é as mãos que está recriando você agora. Para que você lembre da primeira criação, mas agora está acontecendo uma segunda criação. Amém? Diga para quem está do seu lado, você está gostando dessa história do cego? Vocês já tinham ouvido essa palavra desse jeito? Agora a pergunta que eu faço para vocês: Jesus colocou barro, lodo no olho do cego, sim ou não? E o cego voltou a enxergar, sim ou não? Não. Não. Vocês não leram o texto não? O cego não volta a enxergar. E por que o cego não voltou a enxergar? Diga para quem está do seu lado, o barro no olho é só a primeira parte. Existe uma outra realidade importante que precisa acontecer. Estão prontos? E essa é a parte essencial dessa pregação. João capítulo 9, versículo 7. João capítulo 9, versículo 7. Depois que botou barro no olho do cego, o que Jesus fala para ele? Vai e lava-te na piscina de Siloé. Esta palavra Siloé significa enviado, emissário. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Agora ele voltou vendo. Aplauda essa palavra. Imagina a cena. O homem cego nunca viu, agora tem barro nos olhos. Jesus fala para ele para onde? Para a piscina de Siloé. Aquele homem então, com barro nos olhos, começa a andar nas ruas, até chegar
a piscina de Siloé. Imagina os outros olhando a cena. Agora ficou doido o cego. Agora o cego está botando barro nos olhos. Ou então, não é aquele que sempre foi cego que está andando ali? Por que ele está com barro nos olhos? Santo Ambrósio, o homem que ajudou a converter Santo Agostinho, ele diz assim: como luz divina, ele tocou esse homem e o iluminou. Como sacerdote, por uma ação que simboliza o batismo, ele realizou nele a sua obra de redenção. O que significa a piscina de Siloé? Vocês estão dormindo? O que significa a piscina de Siloé? Eu não ouvi. O que significa a piscina de Siloé? O batismo. Olha para quem está do seu lado e diga: a piscina de Siloé significa o batismo. É profunda essa palavra ou não é? Santo Ambrósio continua: a única razão de ele ter misturado barro com a saliva e untado os olhos do cego foi para te recordar que aquele que restituiu a saúde ao homem ungindo seus olhos com barro é o mesmo que modelou o primeiro homem do pó, e que este pó, que é a nossa carne, pode receber a luz da vida eterna pelo sacramento do batismo. Pode aplaudir. A história do cego de nascença é a nossa história. Ou seja, minha mãe concebeu-me no pecado, eu nasci no pecado original. Todos pecaram e todos estão privados da glória de Deus. Eu nasci pecador, cego. Mas quando alguém da minha família, para nós católicos, disse assim: vamos batizar esta criança. Alguém um dia da sua família, levanta a mão aqui quem é batizado, levanta a mão quem é batizado. Oh, glória a Deus! Então um dia alguém te colocou dentro da piscina de Siloé, e ali você recebeu a água que limpou a sua sujeira, limpou a sua cegueira, e a partir do dia do seu batismo, você nasceu privado da glória de Deus. Agora você foi perdoado, lavado, santificado, e a visão espiritual voltou para você, no dia do seu batismo. Olha para quem está do seu lado e diga: o dia do seu batismo foi o dia mais importante da sua vida. Então, mais uma vez, quem é batizado, levanta a mão e diga: eu. Você foi lavado. Primeira Pedro, capítulo 3, versículo 21. 1 Pedro capítulo 3, versículo 21. Leia comigo. E esta água prefigurava o batismo de agora, que vos salva. Olha o que o batismo faz. Ele salva. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será? Quem crer e for batizado será? Esta água de agora que vos salva também a vós, não pela purificação das impurezas do corpo, mas pela que consiste em pedir a Deus uma consciência boa pela ressurreição de Jesus Cristo. Portanto, o batismo não é água de chuveiro para lavar corpo, o batismo é água para lavar a alma. O batismo não lava o corpo da criança, o corpo do adulto. O batismo lava a alma. E o batismo é uma nova criatura.
criação. O dia que você foi batizado, Deus te modelou mais uma vez. Qual foi o dia do seu batismo? Sei nem o que eu comi ontem. 17 de julho de 1988. Eu nasci em 86. Mamãe e papai me batizaram tarde. Ó. Dois aninhos, mas com 2 aninhos eu recebi a vida. Você tem crianças que precisam batizar na sua família? Faça isso. Leve elas à piscina de Siloé, para que elas sejam curadas, para que elas sejam santificadas. Amém? Santo Agostinho, preste atenção. Faz silêncio. O gênero humano é este cego. Por causa do pecado, com efeito, a cegueira acometeu o primeiro homem, de quem todos somos descendentes. É, pois, cego de nascença. O Senhor cuspiu na terra com a saliva, fez lodo, porque o Verbo se fez carne e ungiu os olhos do cego. O lodo estava sobre os seus olhos, mas ainda não via. A ungí-lo talvez tenha o efeito o catecúmeno. Enviou-o à piscina que se chama Siloé, porque foi batizado em Cristo. E então o iluminou. Convinha que o evangelista nos desse a conhecer o nome dessa piscina, e por isso diz, quer dizer enviado, porque se ele não houvesse sido enviado, nenhum de nós teria sido salvo do pecado. Ai, que coisa linda! Eu não sei se você entendeu o que o Frei leu agora. Você entendeu ou não entendeu? Não, eu vou explicar. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 38. João, capítulo 6, versículo de 38 a 39. Pois desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que? Daquele que? Diga então comigo assim: Jesus é o enviado do Pai. Eu quero ouvir mais forte: Jesus é o enviado do Pai. Pois desci não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ora, esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não deixe perecer nenhum daqueles que me deu, mas que os ressuscite no último dia. Mais uma vez diga comigo: Jesus é o enviado do Pai. Olha para o Frei agora, olha para o Frei agora. Diga mais uma vez: Jesus é o enviado do Pai. Como se chamava a piscina? Como se chamava a piscina? Siloé. O que significa Siloé? Enviado. O que significa a piscina Siloé? Jesus é o quê? Enviado. Portanto, quando Jesus manda aquele cego ir para a piscina de Siloé, o Evangelho está querendo dizer: ele mergulhou em Cristo, porque Cristo é o enviado do Pai. Aquele cego mergulhou em Cristo e teve uma vida nova. Quando você mergulha em Cristo, você é curado de todas as suas cegueiras. Gente, vocês estão entendendo? O que é batismo? O batismo é mergulhar na morte de Cristo, é mergulhar na vida de Cristo.
A ponto que nós temos que sair do batismo e começarmos a viver uma vida dizendo como Paulo: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu já não vivo para mim mesmo, para este mundo eu estou morto, para Deus eu estou vivo. Aquele cego batizou-se em Cristo. E quem mergulha em Cristo nunca mais é o mesmo. Amém? Precisamos voltar a Siloé. Olha para quem está do seu lado e diga: não tenha medo de voltar a Siloé. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante. Romanos capítulo 6, versículo 4 em diante. Fomos, pois, sepultados com ele na sua morte pelo batismo, para que, como Cristo ressurgiu dos mortos pela glória do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Se fomos feitos o mesmo ser com ele por uma morte semelhante à sua, ou seremos igualmente por uma comum ressurreição. Está claro ou não está? Romanos capítulo 6, versículo 11. Dá uma olhadinha aí. Romanos capítulo 6, versículo 11. Leia comigo. Portanto, vós também considerai-vos mortos ao pecado, porém vivos para Deus em Cristo Jesus. Aplaude essa palavra. Efraim, o sírio, diz assim: Siloé não abriu os olhos do homem cego, assim como as águas do Jordão não purificaram Naamã, mas foi o mandamento de nosso Senhor que trouxe a cura. Além disso, não são as águas de nossa expiação que trazem a purificação, antes são os nomes invocados sobre elas. Olha que coisa linda. Diga comigo: não foi o barro que curou o cego, não foi a água que curou o cego, foi a palavra de Jesus que curou o cego. O que faz a água do batismo não ser água de chuveiro? O que faz a água do batismo não ser água da torneira? Porque quando o padre ou o diácono ou qualquer pessoa batiza, ela derrama água dizendo uma palavra: eu te batizo em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. O poder está aí, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quem cura o cego não é a água, é Cristo. Está dando para entender? Diga comigo: quem curou o cego foi o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Podemos seguir? João capítulo 9, versículo 8. A vizinhança agora vai se manifestar. Sempre tem a vizinhança para curiar. João capítulo 9, versículo 8. O que está escrito aí? Então os vizinhos e aqueles que antes o tinham visto mendigar perguntavam: não é este aquele que sentado mendigava? Não era esse o mendigo? São João Crisóstomo: a estranheza do milagre tornou as pessoas incrédulas.
Os vizinhos e aqueles que tinham visto o cego disseram: não é este que agora o homem que se sentava e mendigava? Que clemência e condescendência maravilhosa de Deus! Com tamanha bondade ele te cura, ele até cura os mendigos. Dessa forma ele cala a boca dos judeus, porque fez não os grandes e ilustres e nobres, mas aos mais pobres, aos mais humildes, serem os objetos da cura e da providência de Deus. De fato, ele veio para a salvação de todos. Que coisa bonita. Os vizinhos falando: mas aquele não era um mendigo. Deus não olha quem curar. Deus veio para todos, para os grandes e para os pequenos, para os ricos e para os pobres. Deus veio para todos. Deus veio para mim e Deus veio para você. Não importa a sua classe social, não importa o seu trabalho, Deus veio para salvar você. João capítulo 9, versículo 9. Respondiam alguns: é ele. Olha a fofocaiada na vizinhança: é ele. Outros diziam: não é ele não. Outros contestavam: de nenhum modo, é um parecido com ele. Então a vizinhança: é ele. Aí outro: não, é parecido. E por que eles estão questionando? Na verdade eles não querem ter fé, porque o cego agora está vendo, minha gente. O cego agora está vendo, aquele que mendigava agora está vendo. Ele, porém, dizia, aí o cego olhava para os vizinhos e falava: sou eu, minha gente, sou eu mesmo. Fui cego e agora posso ver, perdido e me encontrou, agora eu posso ver, eu posso ver seus olhos de amor, para que eu possa viver a sua vida ele me entregou. O cego está feliz, minha gente. Cutuca seu irmão e fala: meu amigo, é ele mesmo. O cego está vendo. Diga para quem está do seu lado: a história desse cego é a tua história. Você nasceu sem enxergar, e através do seu batismo, Deus te trouxe vida nova, Deus te trouxe visão nova. Em Cristo você é uma nova criatura. É isso que Paulo fala. Agora vai começar a confusão, hein? Mas a confusão maior nós vamos ver na outra pregação de amanhã. A confusão feia na pregação de amanhã. João capítulo 9, versículo 10. Leia comigo. Perguntaram-lhe então: como te foram abertos os olhos? Como é que você está vendo? Efraim o sírio, ele diz: aqueles que podiam, ou melhor, São João Crisóstomo. E porque não é fácil reconhecer um cego que recuperou a visão, Jesus antes de tudo o envia para longe, para que pudesse ser visto por muitas testemunhas. Esse estranho espetáculo de um homem andando com barro nos olhos tornaria essas testemunhas ainda mais atentas, para que ninguém mais pudesse dizer: este não é ele. Efraim o sírio vai dizer:
Aqueles que podiam ver estavam claramente atraídos para o homem cego que via interiormente. O homem cego estava sendo secretamente atraído para aqueles que podiam ver, mas que eram cegos interiormente. Opa. Aquele cego, ele não estava só começando a ver pelos olhos, ele estava começando a ver interiormente. E aqueles que agora estão questionando ele, já enxergam desde nascença, fisicamente, mas interiormente são cegos, a ponto de que não querem acreditar no milagre claro, real. O milagre está vivo na frente deles e eles não querem acreditar. São cegos de coração, sim ou não? Tem gente que o milagre está vivo na frente dela e ela não quer acreditar. Igual você no passado, cabeça dura. Quem aqui já foi cabeça dura, diga eu. Que bom que a sua cabeça está mais mole. Diga comigo, a pior cegueira é a cegueira espiritual. Abra sua Bíblia em Apocalipse 3. Apocalipse 3, versículo 17. Apocalipse 3, versículo 17. Essa é a história de muita gente. Pois você diz, sou rico, faço bons negócios, de nada necessito. Você fala isso tudo, você é rico, você não precisa de nada, mas não sabes que és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Tem gente que se acha o tal, mas na verdade é cego, é pobre e é nu. Aqueles fariseus hipócritas, aqueles homens hipócritas não queriam acreditar no milagre. Vocês se acham ricos, vocês se acham sábios, vocês acham que vem alguma coisa. Na verdade vocês são cegos, na verdade vocês são pobres, porque o dinheiro não faz vocês ricos diante de Deus. Porque o que vocês enxergam não é o que Deus queria que vocês enxergassem. Não adianta enxergar com os olhos do corpo e não enxergar com os olhos da alma. João capítulo 9, versículo 11. João capítulo 9, versículo 11. Respondeu ele. Então veja, perguntaram para o cego, como é que você foi curado? Como é que aconteceu isso? Aí o cego responde. Aquele homem que se chama Jesus, fez lodo, ungiu-me os olhos e disse-me, vai à piscina de Siloé e lava-te. Eu fui lá, lavei-me e agora eu vejo. Contou a história direitinho, sim ou não? Ele se enganou em alguma coisa, sim ou não? Sim. Repara uma coisa. Como é que ele chama Jesus? Como é que ele chama Jesus? Jesus é só aquele homem? Jesus é verdadeiro homem, sim? E o que aquele cego viu foi Jesus verdadeiro homem. Mas a pergunta que eu te faço, Jesus é só verdadeiro homem? Portanto, deixa eu falar para você, e vai ser cena para os próximos capítulos. Este cego não está com a cura completa. O cego voltou a ver fisicamente, mas ainda lhe falta, a sua cegueira espiritual começou o processo de cura.
Ei, 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 olha para cá. 40 dias eu rezei, estou curado, restaurado, ninguém mais me abate, cuidado. Talvez só começou o seu processo de cura. Abaixa a bola. Você tem muito feijão com arroz para comer ainda, espiritual. Não vai se achando bambambam agora eu fiz os 40 dias com São Miguel, agora ninguém me pega. Aquele que está de pé, cuidado para não cair. Tem muita confissão para você fazer ainda. Tem muita missa para participar. Você sabe o que eu fico escandalizado? Nossa Senhora de Fátima me aparece para 3 crianças. Diga comigo, 3 crianças. Uma de 7 anos, uma de 8 anos, uma de 9 anos. E aí a única que ouvia Nossa Senhora e falava com Nossa Senhora, Lúcia, 9 anos, pergunta para Nossa Senhora: e Francisco, de 7 anos, Francisco vai para o céu, Nossa Senhora? E ela diz: Francisco vai para o céu, mas ele vai precisar rezar muitos terços para ir para o céu. Eu falo assim, se Francisco, uma criança, precisa rezar muito texto para ir para o céu, eu preciso rezar quanto? Tem gente que já fez assim. É por isso que Padre Pio rezava uns 36 terços por dia, mais ou menos. Você acha que é muito 4? Olha para quem está do seu lado e diga: talvez o seu processo só esteja começando. Então baixa a bola. Não adentre em orgulho espiritual. Porque a cura que Deus quer fazer em você, talvez ela só esteja começando. Mas a cura que Jesus já começou a fazer em você, fala para Ele. Olhando nos seus olhos, eu vejo que é uma cura muito bonita que Deus começou a operar na sua vida. São João Crisóstomo, notai quão precioso ele é. Ele não diz como o barro foi feito, pois ele não podia ver nosso Senhor cuspir no chão. Olha que interessante, ele não falou assim: ele cuspiu no chão, ele não viu, pois não podia ver como nosso Senhor cuspiu no chão. Ele não diz o que não sabe. Ele viu Jesus cuspir no chão, mas pôde sentir. Ele não viu Jesus cuspir no chão, mas pôde sentir quando ele espalhou o barro em seus olhos. E ele me disse: vai à piscina de Siloé e lava-te. Isso ele poderia mencionar porque ouviu, pois ouvira nosso Senhor em conversa com seus discípulos, assim reconheceu sua voz. Mesmo depois de tudo isso, porém, ele não consegue dizer como foi curado. Agora, se é necessária fé em assuntos que são percebidos e tocados pelos sentidos, quanto mais no caso do que é invisível. Agostinho diz: vede como ele se tornou um arauto da graça, vede como ele prega o evangelho, vede como uma vez dotado de visão, ele se torna uma testemunha. Gente, o que está acontecendo com esse cego? Ele já está pregando. Não tenha medo de, mesmo no início da sua conversão, já começar a falar de Jesus Cristo para as pessoas. Não tenha medo, mesmo no início da conversão, de falar de Jesus para quem está do seu lado, mesmo que ainda sejam os seus inícios. Para terminar, João capítulo 9, versículo 12. Interrogaram-no: onde está esse homem? Repete comigo: onde está esse homem? Não sei. Onde está esse homem? Onde está esse homem? Teodoro diz assim, um padre da igreja: eles lhe perguntaram: onde está ele? Sua resposta foi que não sabia, porque não o tinha visto.
uma vez que no momento da cura ele estava cego. Opa, prestaram atenção nesse detalhe, sim ou não? Preste atenção, o homem é cego, lodo nos olhos, ele vai para a piscina de Siloé, ele viu Jesus? Ele viu Jesus? Agora ele se banha na piscina de Siloé, ele começa a enxergar, sim ou não? Mas onde que está Jesus, esse homem que você fala? Não sei. O processo da cura só começou. A cura final é quando ele olhar nos olhos de Jesus. A última pregação será sensacional. A última pregação vai chegar um momento que ele vai olhar pela primeira vez, porque ele já viu agora pela primeira vez o sol, a lua, o céu, as casas, as pessoas, mas ainda não viu Jesus. E vai chegar um momento que vai acontecer o dia mais especial, porque o dia mais especial da nossa vida é o dia que a gente vê Jesus. Deixa eu falar para você, daqui a pouco você vai ver Jesus. Acontecerá uma missa daqui a pouco aqui, o padre vai dizer: isto é meu corpo, isto é meu sangue, e você vai ver Jesus. Não só ver, mas vai colocá-lo dentro de você. Aplaude Jesus.